Bem-vindos ao canal Pílulas de Geotecnia. Eu sou Juliane Marques e hoje é o primeiro vídeo de uma série sobre a problemática do bairro Pinheiro, aqui em Maceió, além de outros bairros. Os estudos até agora apontam que é devido a uma mineração desastrosa. E para dar suporte a essa série de vídeos, eu vou entrevistar o professor Abel Galindo Marques. O professor Abel, ele é aposentado da Universidade Federal de Alagoas, se formou em Engenharia Civil, tem mestrado em Geotecnia e é responsável técnico, diretor técnico da AGM Geotécnica, que é uma empresa de geotecnia. Então são aí 46 anos de geotecnia, de experiência, né? De aulas, projetos, execução, laudos, consultorias. E hoje, especificamente, o professor Abel vai contar como é que foi a vivência, como é que foi a experiência dele lá alguns anos atrás, né? No bairro do Pinheiro. Seja muito bem-vindo, professor Abel, ao canal Pílulas de Geotecnia. Para mim é um prazer participar desse canal, contribuir de alguma forma para todos esses que lhe acompanham sobre essa problemática e dar algumas informações básicas, contar tanto a parte científica e técnica, né, das ocorrências, e esclarecendo o que muita gente quer saber. Ótimo. Não é? Como é que foi a sua primeira experiência de patologias ou algum comportamento anômalo lá nas edificações do bairro Pinheiro? Inicialmente, eu gostaria que você situasse o bairro Pinheiro aqui em Maceió para o pessoal que não conhece, né, a Olha, região. nas próximas edições, né, próximos Entrevistas, né? capítulos dessa história, que sei que vai ser uma história com muitos capítulos, e certamente nós vamos mostrar para vocês exatamente a localização, né, mostrando a área da mineração. Mas eu posso adiantar a vocês que é uma área urbana, infelizmente. Essa área urbana foi escolhida lá em 1975, porque foi descoberta a presença, descoberta pela Petrobras, muito antes de 75. As minas, as jazidas de salgema, naquela área. E aí começou a ter um interesse na exploração. Então a história. Então essa área está situada, gente, no lado, vamos dizer, oeste de Maceió. Aqui nós estamos, aqui tem a Maceió, que todos sabem, é banhado pelo Atlântico, né? Nós estamos aqui na orla, no litoral, e justamente no oposto, quer dizer, estamos no leste, né? Exatamente no oposto ao litoral, que é aqui da área mais habitada, mais povoada de Maceió, que é a área das praias, né? No lado oposto está a Lagoa Mundaú. Lagoa Mundaú. E foi justamente nessa área, às margens da Lagoa Mundaú, que foi instalada essa mineração. Mas justamente mesmo naquela época, 75, já tinha o bairro Claro, o bairro do Pinheiro, o bairro do Bebedouro, porque o bairro Bom Parto, o Mutange, onde está o grosso pesado das minas, na área do Mutange. Então, é uma área que já era urbana, já era uma área que tinha bastante. O Pinheiro, tem a história do Pinheiro, por exemplo, começa lá na década de 40, mais ou menos, começa a ser povoado na década de 40 do século passado, né? Então, a mineração veio se instalar naquela área vizinha ao Pinheiro,
Porque, assim, as perfurações de salgema, os poços de salgema, as minas que a gente chama, está às margens da lagoa, né? Mas é ao longo de 1 quilômetro, mais ou menos isso. E essa área que eu estou falando das margens da lagoa, né? Está no nível do mar, né? No nível do mar. O Pinheiro está uns 40 metros acima, no platô acima, formação Barreiras. O Pinheiro está uns 40 metros. Então, ele foi afetado, muito afetado, porque vocês vão ver, vocês vão entender que a rocha salina, quando se mexe nela, ela começa a movimentar. Então, esse movimento dela é a tendência de fechar qualquer buraco que por acaso se fez nela. Se não houver uma pressão interna muito boa para conter esse fechamento, que eles chamam de fluência. Então, foi esse movimento que veio afetar drasticamente ao longo dos anos, ao longo dos anos, né, drasticamente todo o bairro do Pinheiro. Aí vem o bairro de Bebedouro, que vocês vão ver também, Bebedouro, o bairro do Pompar, está tudo em torno dessa mineração. Ótimo, professor. Mas aí a sua experiência pessoal, como é que foi o primeiro contato que ocorreu? Quando foi isso? A minha experiência pessoal ocorreu em função da minha atividade de geotecnia. Tá? Em 2010 eu fui chamado para ver no bairro do Pinheiro umas rachaduras em um prédio de um conjunto residencial chamado Jardim das Acácias, Jardim Acácia, que é mais conhecido assim, e lá, isso foi em 2010, e lá eu pude ver, eu fiz num terreno baldio, pude ver uma rachadura na superfície do terreno baldio, a meninada gosta de jogar bola, tinha lá uma fissura, que como eu vi a uma distância de uns 15 a 20 metros, essa fissura eu posso dizer que já tinha uns 2 centímetros possivelmente, 1 a 2 centímetros, essa fissura a uma distância assim, no terreno. Achei muito estranho, mas como é uma área baixa nessa região, eram os terrenos nas partes mais baixas, e durante o inverno havia acúmulo de água, porque tinha uma drenagem precária nessa área, e durante o inverno se juntava o nível chegava a mais de meio metro de água, né? Então eu disse, deve ser a retração, aí no inverno ficava molhado, no verão secava a retração, mas eu ao mesmo tempo não me convenci. Uhum. Por que aquela retração tão bonitinha, né? Tão alinhadinha. Bem alinhadinha mesmo, ali aquela fissura ali no terreno. Mas o prédio estava rachado, né? E deve ser, aí o terreno também, nesse prédio o terreno não era lá essas coisas todas. Era um prédio de grande porte? Não, era um prédio pequeno, prédio tipo caixão, né? Térreo mais 3. Não, lá era térreo mais 2, não era térreo mais 3 não, térreo mais 2. Eram térreo e 2 pavimentos. Nesse terreno, uma parte não era muito boa, era um solo, uma argila pouco arenosa, e devido à saturação daquela área ali, ele tinha SPTs baixos. Então havia até uma certa justificativa, mas na outra parte do prédio não tinha nada de saturado, estava enxuto, SPTs bons, resistência boa, de 10, 12, 15, entretanto também estava rachado. E aí achei estranho, mas imaginei que foi devido ao diferencial mesmo. Né? De um ponto ficar fixo. E o outro aí começou em 2010. 2010. Então a história de 2010, quando esse prédio estava rachado, e aí havia necessidade de fazer um reforço de fundações. Bem, esse reforço de fundações veio acontecer, porque aí os moradores desses condomínios residenciais não tinham condições financeiras suficientes,
e apelou para o órgão público, dizendo que eles eram causador por falta de drenagem devida na área. Certo. Né? Então Entendeu? acionou a prefeitura. Foi. Aí demorou todo aquele protocolo, né, de citação, etc. Demorou, sei que foi. Esse reforço só veio acontecer em 2015. 2015. Então a minha história começa aí, mas ninguém sabia de que aquela situação de rachadura tinha como causa o salgema. Uhum. A exploração do salgema que está a 1.000 metros de profundidade. A camada varia de 950, o início dela, o salgema é uma grande camada que se espalha por... Ela tem mais ou menos dimensões assim, eu diria, no sentido leste-oeste, ela tem, posso dizer que ela tem uns 2 quilômetros, nesse sentido assim, leste-oeste, né? E no sentido norte e sul, é mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 km, por aí assim, 1,5 km, em torno disso, entendeu? Professor, e nessa mesma época que o senhor disse, 2010, né? Tiveram outros casos, casa ou edifício próximo da região que apareceram rachaduras não tão facilmente explicáveis, né? Em 2010 eu fiquei conhecendo isso aí, naquela mesma época eu não tinha conhecimento do que estava acontecendo, né? Mas as outras casas já estavam sendo afetadas, mas ninguém sabia estava afetado, e as pessoas aí faziam os seus reparos. Sempre, mas não, eu tenho a casa do Jacques, começou, porque é uma casa de pessoas conhecidas nossa, né? Que eu passei a conhecer depois. Tem a casa que foi muito famosa, a casa que se chama Casa Cor-de-Rosa, que essa rachadura, segundo os proprietários, começaram pelas contas dele, pelo menos em 2008. Antes, aí veio casar com a minha desconfiança depois, né? Que aquela rachadura, para ter aquela abertura de mais ou menos quase 1 a 2 centímetros, não era nova. Não era nova. Ela já vinha acontecendo há mais tempo, porque o processo é muito lento, né? Já vinha acontecendo. E aí veio uma das casas que rachou muito, né? Foi ao longo dos anos rachando, e ficou famosa pelo Brasil afora. É uma casa que tem rachaduras que aparece uma caixa de fósforo colocada na rachadura para ver o tamanho da rachadura de uns 5 centímetros mais ou menos ou mais. Vamos apresentar na primeira oportunidade. Claro, não mostrar tudo isso para vocês. Então essa casa, pelo depoimento do próprio dono, disse que o pai dele tinha começado desde aproximadamente 2008, já fazia. Depois fiquei sabendo do conhecimento também da casa de outro. Essa aí foi a casa do Rinaldo, a casa da Cor-de-Rosa. Aí tem a casa do Joeliton também, que rachou muito. Nessa época, então? 2010? Pelas contas, né, veio que eles, ano de 2010, ela já tinha começado a rachar. Então, isso veio. Então, a minha história começa aí. A minha história começa... Meu contato com esse problema foi em 2010. Certo. Mas ninguém sabia que se tratava do salgema. Ninguém fazia ideia naquela época, era tudo muito... começou aí. E a casa do Edson, professor Abel? A casa do Edson foi também mais foi um episódio em que, e já foi em 2015, aproximadamente 2015, eu fui chamado. E fica perto do Jardim Acácia. Que eu falei para você, eu fui chamado pela primeira vez. Jardim Acácia é na parte baixa. Mas a casa do Edson é na parte alta. Dista do local uns 300 metros. Tá, mas não é tão alto, é um desnível. É um desnível, mas eu diria que ali dá mais ou menos, porque tem uma subidinha assim, dá mais ou menos uns 3 metros, viu? E estava lá, umas rachaduras estranhas. Fiz o ensaio do SPT e pelo resultado, não era para ter aquela rachadura, porque o resultado é uma casa simples,
térrea, e os SPT é na faixa aí de 6, 7, 8. Cara, para uma casa, isso você tem ali no mínimo por baixo tinha uma taxa, uma pressão admissível de 1,5 kg, né? Uma situação boa, né? Uma estrutura leve, sem problema. 1,5 kg sem problema. Você com meio quilo, você faz uma casa daquela, uma fundação, sem nenhum problema. Então, e o episódio o fato dessa casa era interessante porque é o seguinte: a casa estava realmente rachada, piso, e tinha as paredes também rachadas. Uhum. E aí o proprietário, Edson, o nome dele, estava culpando um prédio, as fundações, a execução de estacas que foi feito há uns, mais ou menos, eu diria, uns 60, 80 metros de distância. 80 Da metros. casa dele. Da casa dele, um prédio que ficava 80 metros de distância. Agora, somente a casa dele estava rachada. E as outras casas, tem umas 4 ou 5 casas, mais ou menos, entre a casa dele e o prédio, que foi feito o prédio. Tinha umas 4 ou 5 casas. Nenhuma com rachadura. E ele alegava, pois, sim, que tinha. E as fundações que foram executadas nesse prédio foi estacas escavadas a seco. Aquelas estacas que é com um tradão, né? Um helicoidal, né? Helicoidal. Quem sabe que é umas estacas que não causa vibração, não causa perturbação nenhuma, não causa nada de vibração. Então era impossível que tivesse sido a execução. Mas ele era um cara muito teimoso e muito chato e estava querendo arranjar muita confusão, ia botar na justiça e tal. Eu convenci ao proprietário da empresa, da construtora, que fez o prédio, e fizesse lá um acordo para evitar que o prédio ainda tinha unidades à venda, né? Sim. Algumas unidades, e isso aí ia causar um prejuízo, ia ser uma confusão muito grande. Então aí fizeram um acordo. O dono da construtora forneceu o pedreiro, o servente, forneceu a mão de obra. Fazer o reparo. Para fazer um reparo. O reparo foi esse reparo comum, quando o pessoal achador chama de espinha de peixe, né? Costurar aquela rachadura e foi trocado o piso, aí o dono da casa, o Edson, assumiu o material. Um acordo, né? Cada um entrou com a parte. Assumiu o material e a construtora uma mão de obra. Então foi feito aquele reparo. Eu, pessoalmente, estava acompanhando aquilo, mas sem entender o que estava acontecendo com aquela casa, porque as sondagens que fizemos mostrava que não tinha nada de errado com o terreno. E se fosse algo desse tipo da obra, as casas entre a obra e a casa dele também deviam aparecer alguma manifestação ali. Um mistério muito grande. Eu entrei nas casas, olhei, não tinha nada que pudesse mostrar qualquer rachadura. Não tinha nada, as casas estavam intactas. E somente a casa dele que estava rachada. Uma coisa muitíssimo estranha, né? Muitíssimo estranha. Então foi o primeiro grande mistério. O caso lá do Jardim Acácia, o mistério foi aquela rachadura no chão, lá no terreno baldio. Aí tinha realmente alguns furos de sondagem, mostrou um terreno muito que estava ruinzinho, né? Baixa resistência, pequeno. Muito baixa, era SPT de 2, né? Certo. Então, e era um prédio de 10 mais 2, mas SPT de 2, né? Muito baixo, né? Mas tinha também, dentro da área do prédio mesmo, tinha SPTs bons, de 8, 10, deu? Não era para estar rachado. Então começou aí essa história, né? Começou por... Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ainda vamos ver muita geotecnia juntos. Lembra de acionar o sininho, já que não tem um dia certo, né, de eu postar esses vídeos. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.